O cacique, uma mulher que se identifica como sendo responsável pela saúde da aldeia indígena de Votouro, e mais 2 homens que não aceitaram ter suas imagens registradas. O grupo veio até a sede do Bom Dia para responder às denúncias mostradas em uma reportagem exibida há 2 semanas. Nela, índios da aldeia que fica entre as cidades de Benjamin Constant do Sul e Faxinalzinho pedem ajuda às autoridades, alegando que o atual cacicado, além de expulsar opositores da gestão da aldeia com o apoio de homens armados, realiza prisões em uma cadeia chamada de Boi Preto. Segundo o cacique Darcy Borges, a cadeia de Boi Preto não leva mais este nome, mas o local que, segundo o cacique, foi construído em administrações passadas, segue sendo onde as pessoas ficam detidas pelos índios. O Boi Preto ele já não existe mais, né? Isso aí já foi extinto, esse tal do Boi Preto. Hoje nós temos uma cadeia, ela é uma cadeia normal, né? E essa cadeia que nós estamos utilizando hoje, ela foi construída pelas lideranças passadas. Conforme o cacique, o local não é uma cadeia, e sim Hoje, simplesmente, ela representa quase como um spa. Mas hoje, nós fizemos uma melhoria muito grande nela. Essas imagens foram enviadas pelo grupo do cacique, mostrando o local com chuveiro e vaso sanitário. Neste outro vídeo, é possível ver que realmente pessoas ficam neste local. Segundo o cacique, os presos aqui não são opositores à administração, e sim indígenas que têm outros problemas, como questões familiares, ficando detidos no local por até 3 dias. Essa cadeia, ela vai as pessoas que, assim, brigas de casais, bebedeiras, brigas em bebedeiras, né? É isso que para isso que a cadeia serve, né? É para a gente pegar e botar as pessoas assim, para nós ter um melhor controle dentro da reserva. Ela tem tudo, né? Hoje, né? Hoje tem banheiros para homens, para mulheres. Hoje a alimentação é 3 vezes por dia e muitas vezes até é levado lanche. Hoje as pessoas levam os colchões de casa, né? Os colchões são levados de casa e pelo certo tinha que ser colchonete, como existe no presídio, né? Mas os colchões é de casa e usam um telefone dentro, né? Até mesmo leva um somzinho para escutar lá dentro, né? Então ela não se refere mais a uma cadeia, né? Ao lado do cacique está Noeli de Oliveira. A indígena se identifica como responsável pela área da saúde na reserva indígena de Votouro. Segundo ela, quem fica preso na cadeia não está em cárcere privado. Então, eles criticam muito a cadeia, diz que é cárcere privado, mas eu não vejo isso como cárcere privado. Mas eles não podem sair de lá de dentro. Não, eles precisam ficar lá, né? Eles precisam ficar lá pelo menos esses 2 ou 3 dias. Sobre as imagens mostradas na reportagem, Darcy Borges explica que elas teriam sido feitas em 2018 na cadeia de Boi Preto. Elas são de 2018, acho que essas imagens que foi feita. Então, naquela época, ela era um pouco mais, né? Mas hoje ela se torna quase, né? Questionado sobre homens armados que se identificam como uma polícia indígena, o cacique explica que eles não são policiais, apenas indígenas que garantem a segurança da aldeia e que a única arma que utilizam são cacetetes de madeira. Armamento, isso aí, durante a minha gestão, isso aí nunca existiu, né? O policiamento indígena sempre existiu, né? Que isso é obrigado a ter dentro de uma reserva, né? O policiamento indígena sempre vai ter que ter, que inclui, né, o policiamento indígena, o capitão, major, tenente, essas pessoas de frente, né, que
Mas o armamento, hoje em dia, a gente não temos Então, conhecimento. existe uma espécie de polícia indígena dentro da aldeia, é isso? Isto, E essas pessoas não andam armadas? não. É só com os cacetetes. Só com isso, só no cacetete. Arma de fogo, arma pesada, isso não existe. O líder indígena também nega a denúncia de que um médico e profissionais da saúde não poderiam trabalhar dentro da aldeia por não concordarem com a atual gestão do cacique. Segundo ele, o médico não foi impedido de trabalhar, mas o cacique confirma que solicitou a transferência do profissional para outra reserva. Para trabalhar, eles não estão sendo impedidos, né? Porque isso aí é um trabalho da CESAI, né? Mas para trabalhar não, porque nós não demitimos, nós não demitimos funcionário. Nós apenas entregamos o funcionário ao órgão responsável, né? Mas eles não estão fora do serviço. Sim, ele foi pegado e entregue aos seus patrões, que é a CESAI e outras entidades, porque ele começou a implicar com os próprios companheiros de dentro do serviço, ali ali do posto de saúde, né? Que ele não concordava com muito trabalho que a equipe fazia, né? Mas então, daí pegamos e entreguemos ele para a CESAI, mas a demissão dele a gente não faz, e sim entrega o funcionário. Mas ele não pode trabalhar lá no posto Não, de saúde. não, porque a gente até mesmo ele já está trabalhando fora. No caso, então, o senhor pediu para que pediu o afastamento dele do local lá. Do local. E a CESAI se manifestou referente a isso? Sim, no entanto que se manifestou que já levou ele, né? Eu não sei onde é que ele está trabalhando hoje, foi Porto Alegre? Acho que é Porto Alegre, já está trabalhando, né? Com os próprios indígenas, né? E a unidade básica de saúde está funcionando dentro da aldeia? Com certeza, está com médico 20 horas hoje. Então nós não temos sem médico, nós temos médico 20 horas diariamente. E temos também o plantão médico, que é em Nonoai. Então fechou as 20 horas ali, depois do plantão médico, depois se acontece alguma coisa, é levado a Nonoai, que é o nosso plantão, que é o hospital que recebe a gente. Noeli de Oliveira explica que não há interferência do cacicado nas contratações de saúde. Eu não sei se os procuradores estão por dentro das mudanças, mas quando as contratações e demissões dos funcionários da CESAI, não tem como uma liderança interferir. Até porque, para contratar um funcionário pela CESAI, da saúde ali, tem que existir um processo seletivo. E o processo seletivo, esse processo seletivo é orientado pelo Ministério Público. Quem coloca os funcionários da UBS hoje é o município ou é a CESAI? É a CESAI. É a CESAI, só que é tudo perante processo seletivo, com realização de processo seletivo. Houve processo seletivo há um mês atrás. Aí foi o pessoal lá que tinha interesse, técnicos, médicos, fizeram. Então tudo, né, tudo legal. Então não tem como o cacique interferir ou demitir nessa contratação se tem um processo seletivo. Quanto aos técnicos, ela explica que a saída deles do trabalho e da aldeia se deu porque eles participaram de um conflito interno e estariam ligados a políticos locais. Eles saíram, né, porque participaram do conflito lá, fizeram todo aquele conflito. E a gente sabe que quando tu trabalha com o público, você tem que se manter neutra, né? Pelo menos até que passe, porque tu sabe que ali são vidas que estão nas tuas mãos. Como você é técnico de enfermagem, você está para atender todos. E não era isso que vinha acontecendo. A política vinha acontecendo dentro da unidade de saúde por esses técnicos que saíram da reserva. Eles foram removidos da reserva, baseado em tudo isso, nos conflitos e por eles começar também, conhecedores,
das coisas, eles começaram o conflito fazendo campanha política dentro da unidade de saúde. Ainda sobre o médico, ela confirma que o profissional fazia oposição à liderança indígena atual. Ele queria interferir no trabalho da liderança, mas já levando para o lado político também. E nada que o cacique fazia estava bom, então ele trazia problemas da comunidade, que não era da alçada dele, para dentro da unidade de saúde. Aí ele acabava meio que entrando em atrito com a equipe de saúde. Sobre a denúncia de expulsão de pessoas que seriam opostas ao cacicado, Darcy Borges nega o fato e diz que essas denúncias estão sendo feitas por opositores da gestão que estão dentro da aldeia. Expulsar não. Esse nome expulsar, ele é pesado. Isso aí a gente sabe que é pesado. Mas dificilmente isso acontece, né? E no entanto que se eu quisesse já tinha expulsado essa pessoa, né? Porque se a gente quer, a gente faz, né? Se tem o caso de fazer, a gente faz. Mas a gente está segurando isso aí, né? Para não ter mais problema. E que certamente que não vai ter mais problema, né? De acordo com os indígenas, as denúncias e as brigas na reserva ocorrem de forma programada devido ao período eleitoral, pois o atual cacique teria optado por não apresentar apoio político nas próximas eleições. Então, uma liderança tem voz dentro da comunidade. Então, muitas vezes, os políticos, eles apostam na liderança com esse intuito de trazer o povo para eles. Aí, quando quiseram fazer isso com o cacique, ele falou, não, eu sou cacique e não sou político. Aí eles tentaram meses e meses, não rolou. Aí que eles começaram a ver a liderança e o cacique como inimigos. O que acontece quando tu tem que tirar o cacique de circulação? Tu pega um outro grupo que não concorda com as atitudes do cacique de trabalhar, de ser um homem correto, de trabalhar assim pelo certo. Eles usam essas pessoas para fazer um grupo para se levantar contra o cacique, para haver esse conflito, para tentar tirar o cacique. Tirando o cacique, esse grupo assume. Aí esse grupo tem nas mãos a comunidade, que leva todos os votos para os políticos, que é somente isso é o interesse deles. Segundo o cacique, ele não pretende ser candidato nas próximas eleições, mas vai restringir a campanha eleitoral dentro da aldeia. Sobre a política eu sou neutro, né? Eu prometi que nunca ia me meter em política, né? Primeiro, né, eu vim me preparando há todos esses anos para mim ser um cacique. Não me preparei para ser um político. E sim, vou me preparar no decorrer do tempo, né? Aí vou me preparar. Mas, de momento, a gente não tem interesse em política externa, né? E sim na política interna, né? Candidatos a vereador indígenas têm todo o seu direito. Candidatos a prefeito e vice também têm o direito de entrar dentro da aldeia e fazer sua campanha. Menos candidatos brancos vereadores, né? Que nós já temos nossos, né? Nós temos que tentar eleger os nossos vereadores caigangue para defender nós, né? Então, candidatos a prefeito e vice têm toda a liberdade para fazer campanha lá dentro, né? Candidatos a vereador, brancos, não, porque nós já temos nossos candidatos vereadores índios que estão lá. E, no entanto, são 6 candidatos, né? Candidatos índios, né? No fim da entrevista, os indígenas fazem um pedido às autoridades para que o Ministério Público Federal, Polícia Federal e outros órgãos visitem mais a aldeia. Não, é só que a gente pede para os órgãos públicos, né, que muitas vezes eles se manifestam ao contrário, né, do que aquilo que está existindo lá dentro, né. Hoje a gente pede, né, a gente não vai dizer nomes, né, mas as pessoas que criticam uma aldeia sobre isso aqui que está acontecendo, eles têm que ir lá. Então a gente pede que a Polícia Federal, o Ministério Público, FUNAI, que a gente está bem desassistido da FUNAI,
A gente não está tendo resposta nenhuma da FUNAI. Eu não sei nem porque a FUNAI existe ainda, porque as comunidades todas estão desassistidas. E a gente pede assim, mais acompanhamento, né, nessas aldeias ali, nas nossas aldeias, para não ter esse julgamento assim, sem conhecimento. Eles têm que ver com os olhos deles e entrar lá, né? Porque não é só por denúncia que eles têm que se manifestar, né, os órgãos públicos, e sim entrar lá e olhar, né, ver com os olhos deles, né, o que está acontecendo lá dentro, o que acontece lá dentro. Mas eles só procuram, né, ver em cima de denúncias, aí que eles abrem os olhos, mas eles não estão presentes, né? Presente quem está hoje é o cacique. Então a gente sabe todos os problemas que estão acontecendo, as consequências, né? E as pessoas que criticam uma liderança hoje, eles têm que ir lá, né? Fica lá uns 2, 3 dias para eles verem o que está acontecendo lá dentro, né? Porque hoje a gente não sabe onde fazer a denúncia. Tu vai na brigada, eles te encaminham para a Polícia Federal. Tu vai na Polícia Federal, lá tu tem que esperar horas para ser atendido e talvez tu nem é. Então, como tá, quem sabe um pouco por causa da pandemia também, mas daí está sendo muito dificultoso para nós registrar qualquer denúncia. Não é só por denúncia que eles têm que estar se manifestando ou até mesmo criticando uma liderança, né?